queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula sobre a Idade Média. Falaremos de um importante tema dentro do mundo medieval, as cruzadas. Vamos nessa aventura? Feito assim. Muito bem. O que foram as cruzadas? Na verdade, observem essa imagem. As cruzadas representam uma guerra. Alguns historiadores consideram as cruzadas como a verdadeira Primeira Guerra Mundial, em virtude principalmente de ter envolvido mais de um continente. Foi uma guerra entre o Oriente e o Ocidente. Permanece até hoje com seus resquícios no mundo atual, quando falamos em uma oposição entre Oriente e Ocidente, que ainda pautam as relações internacionais. Vamos entender o que foi esse movimento para compreender melhor os seus reflexos no mundo atual. Muito bem. Em primeiro lugar, entender o termo cruzada. O termo cruzada não era usado no período que esses eventos históricos aconteceram. Muito importante que a gente se lembre disso. As pessoas dessa época chamavam esses acontecimentos de Guerra Santa e peregrinação. Do ponto de vista dos muçulmanos, as cruzadas nada mais eram do que invasões. Portanto, chamavam esses eventos de invasões francas ou invasões germânicas. Para compreender um pouco melhor o que dissemos agora, as cruzadas, o termo cruzada, ele só foi atribuído ao movimento posteriormente e por causa da roupa utilizada por aqueles que se aventuravam nesse processo, que era uma roupa com uma cruz na frente, símbolo da Igreja Católica. Quando esses peregrinos chegavam ao Oriente, eram vistos pelos orientais como invasores. A maior parte dos cruzados que saíram de várias cidades da Europa em direção à Terra Santa em 1096, na Primeira Cruzada, fez todo o percurso, observem bem, cerca de 3.000 quilômetros a pé. De acordo com o estudo de historiadores, cerca de 1 milhão de pessoas, entre cristãos e muçulmanos, morreram devido às cruzadas. Por que uso o termo as cruzadas? Porque, na verdade, foram várias cruzadas. Mais precisamente, em termos de cruzadas oficiais, 8 cruzadas, além das não oficiais, aquelas que não foram convocadas pela Igreja. Quem convocou as cruzadas? O Papa. O Papa, ele convoca as cruzadas como uma guerra santa contra os muçulmanos que haviam tomado Jerusalém. Bem, nesse discurso de convocação para a Primeira Cruzada, em 1095, o Papa Urbano II diz que todos aqueles que lutassem contra os muçulmanos iriam para o paraíso e teriam seus pecados perdoados. Alguma analogia podemos fazer com o discurso que é feito hoje em relação aos islâmicos quando promovem algum atentado, chamado atentado terrorista no Ocidente, e que, se morrer em um desses atentados, essas pessoas irão herdar o paraíso? Alguma semelhança? Mas por que criticamos hoje quando esse discurso vem dos islâmicos? Esse discurso foi feito recorrentemente pela Igreja Católica. Além dos cavaleiros guerreiros, muitos camponeses, religiosos e aventureiros foram lutar, mesmo sem nenhum preparo na Primeira Cruzada. Ou seja, essa cruzada que ocorre em 1096, nenhuma ou praticamente nenhuma das pessoas que se aventuraram nela em busca do paraíso tinham qualquer tipo de preparação militar. Foram em nome da fé. Uma coisa é quem convocou as cruzadas e os interesses por trás disso, e outra coisa, quem se aventurou nesse movimento e acreditava de fato que essa história ela levaria mesmo à salvação da sua alma. As cruzadas, como fenômeno histórico, foram, contudo, mais abrangentes, envolvendo campanhas realizadas em outras direções, ou seja,
Não chamamos de cruzadas apenas o movimento militar de caráter religioso que foi em direção ao Oriente para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Existem também outros movimentos que são denominados de cruzada. A cruzada da Península Ibérica para expulsar os mouros, os muçulmanos, chamado Guerra de Reconquista, e que resultaria na formação dos reinos de Portugal e Espanha. As cruzadas do norte, dos reis da Dinamarca e Suécia contra os povos pagãos, os eslavos, do norte da Europa. E as cruzadas contra os cristãos heréticos, contra os cátaros ou albigenses, no sul da França. Ou seja, outros movimentos internos na Europa também podem ser chamados de cruzada ou, mais precisamente, como vimos, de Guerra Santa. Foram 8, como já disse, as cruzadas oficiais convocadas pelo Papa. A primeira cruzada, em 1096 a 1099, foi uma cruzada de nobres ou dos barões. A segunda, de 1147 a 1149. A terceira cruzada, de 1089 a 1092, conhecida como Cruzada dos Reis. A quarta cruzada, de 1202 a 1204, desviada para saquear Constantinopla, foi a mais importante das cruzadas, de todas as cruzadas, do ponto de vista de resultados, e falaremos dela especificamente. A quinta cruzada, de 1217 a 1221, que ficou conhecida como Cruzada das Crianças. A sexta, de 1228 a 1229. A sétima, de 1248 a 1250. E a oitava, 1270. Ou seja, as cruzadas elas vão do século XI até o século XIII, ou seja, são vários movimentos, com vários episódios, com vitórias, ora do lado ocidental, ora do lado oriental. No geral, podemos dizer o seguinte: as cruzadas representaram um fracasso absoluto do ponto de vista ocidental. Por quê? O objetivo, principalmente, de converter o muçulmano infiel, visto assim pelo Ocidente, ele não foi alcançado em momento algum. Nunca se soube de um muçulmano convertido ao catolicismo. Até hoje, essa conversão, ela se faz quase que impossível. Ou seja, esse objetivo de evangelização, de catequização, de transformar os muçulmanos em cristãos, ele não foi alcançado. Ou seja, podemos considerar as cruzadas do ponto de vista religioso como um retundante fracasso. Porém, do ponto de vista econômico, as cruzadas mudariam para sempre a cara da Europa. Vamos entender por quê. Primeiro, esse é um mapa que retrata todas as cruzadas que acabei de mencionar, né, o caminho percorrido por cada uma delas. Analisaremos agora especificamente a quarta cruzada. A quarta cruzada, como já vimos, de 1202 a 1204, é uma cruzada que ficou conhecida como cruzada comercial. Ela foi organizada pelo Papa Inocêncio III e liderada pelos comerciantes das cidades de Veneza e Gênova, e desviou seu destino de Jerusalém rumo a Constantinopla, que foi violentamente saqueada. Então, pararam no meio do caminho e no meio do caminho fizeram um saque em Constantinopla. O grande efeito dessa cruzada foi justamente reabrir o mar Mediterrâneo, que havia sido fechado pelos árabes no século VII para o comércio ocidental. Vamos ver, prestem atenção. Os participantes da quarta cruzada financiavam os comerciantes venezianos ao chegarem a Constantinopla. Saqueavam a cidade, invadiam as igrejas e tiravam objetos de valor. Os saques provocaram o enfraquecimento do comércio de Constantinopla e o fortalecimento das cidades da Península Itálica, que passaram a monopolizar o comércio de especiarias do Mediterrâneo. Muita atenção! Então, efeito principal da Quarta Cruzada. Com a Quarta Cruzada, as cidades de Gênova e Veneza passaram a monopolizar o comércio do Mediterrâneo. Os italianos, lembrando aí que italianos ainda não existe como, a Itália não existe ainda como um país, só existiria em 1871. Então, as cidades de Gênova e Veneza
passam a ter o domínio do mar Mediterrâneo e, portanto, posso dizer que o Mediterrâneo foi reaberto ao comércio ocidental a partir da Quarta Cruzada. Não podemos esquecer, porque esse fato ele teria consequências posteriores importantíssimas, como, por exemplo, a expansão marítima. Bem, aqui temos um mapa que retrata justamente a saída dos comerciantes da Península Itálica, chegando em Constantinopla. Então, o mapa ele explicita esse desvio da rota e a chegada dos comerciantes de Veneza, especialmente, no saque de Constantinopla e, portanto, na possibilidade de reabertura do comércio do mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Muito bem, falamos do ponto de vista da Europa. Agora, trago aqui uma reflexão. Qual seria a visão sobre as cruzadas dos árabes? Como os árabes viam as cruzadas, como que eles enxergam hoje? Como será que as cruzadas é ensinada para os alunos árabes, para os alunos muçulmanos? Qual será a visão? Eu acho que vale a leitura desse trecho que elucida um pouco dessa questão. Glorioso seja Alá, o Criador e Autor de todas as coisas. Qualquer um que tenha tido conhecimento do que diz respeito aos Farraj, apenas pode glorificar e santificar Alá, o Todo-Poderoso, pois nele se veem animais que são superiores em coragem e fervor para lutar, em nada mais, assim como bestas são superiores em força e agressividade. Esse trecho é um trecho de Osama ibn Nokidin, diplomata e cronista sírio, que em sua autobiografia fez várias descrições dos cruzados. Resume a opinião dos árabes muçulmanos sobre os Farange, palavra que vem dos francos ou germânicos, que dominavam a maioria da Europa no início do Islã. Era então aplicado a todos os cruzados, viesse de onde viesse. Ou seja, a visão dos árabes é uma visão extremamente negativa sobre os europeus, vistos como bestas, como homens sem racionalidade, como invasores bestiais. Ou seja, a visão, como até hoje, é uma visão muito divergente. E para entendermos melhor a história, necessariamente temos que analisar os dois lados. A história nunca deve ser contada apenas de uma perspectiva. Muito bem. Então, quais seriam os reflexos das cruzadas? Dinamização do comércio, uma maior circulação de moedas, crescimento urbano, surgimento de um novo grupo que é a burguesia, como já vimos em aulas anteriores, reabertura do mar Mediterrâneo. Do ponto de vista do que já aprendemos, temos aí uma revolução agrícola, que foi a revolução que vimos, ou seja, é muito importante que vocês entendam que no século XI, enquanto as cruzadas estão acontecendo, todas aquelas inovações que mencionamos em nossa última aula, elas estão ocorrendo também. Então, em resumo, com o fim das invasões, aumento da produtividade, melhoria das técnicas agrícolas e colonização interna da Europa. Ou seja, esses dois fatos, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Nesse resumo final, o que podemos perceber? As cruzadas, todo esse excedente que está sendo gerado nas cruzadas, foi uma forma, através das cruzadas, de ser escoado, como, por exemplo, o aumento demográfico, então mandar pessoas para o Oriente. Eu tenho também esse excedente agrícola com o surgimento das feiras e todos os produtos que vêm do Oriente agora seriam comercializados também nessas feiras. Ou seja, todo o contexto do século XI até o século XIII, que é o contexto da expansão do próprio sistema feudal, ele vai ser permeado por uma guerra de proporções que são proporções mundiais. Muito bem, terminamos a nossa aula aqui.
Na próxima aula, veremos a crise do sistema feudal. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Tchau!